O pessoal reclama, aqui no resfriamento eu jogo muita água fora, então eu quero achar uma maneira de resfriar mais rápido para eu gastar menos água. Às vezes o caminho para você economizar não é você comprar um chiller ultra moderno para economizar água. Talvez a resposta seja... Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto custa para fazer cerveja artesanal. Vou te trazer alguns exemplos de receitas analisando os custos. Também vou te mostrar quais são os insumos que mais pesam no orçamento de cada tipo de receita e o que você pode fazer para melhorar o custo-benefício otimizando as suas produções de cerveja. Eu sou o Fernando e aqui no canal Faz Cerveja eu te ajudo a fazer a sua própria cerveja artesanal, sem enrolação e direto ao ponto. Bora para o tema do vídeo de hoje? Fazer sua própria cerveja em casa é muito prazeroso, muito agradável você ter sua própria cerveja para compartilhar aí com amigos, com familiares e a gente precisa investir alguma coisa, a gente tem um custo com isso. Então esse vídeo, o objetivo dele é dar uma visão geral para quem quer começar a fazer cerveja em casa e tem essa dúvida, poxa, mas será que eu vou gastar muito? Quanto custa para fazer 1 litro de cerveja? O que eu tenho que investir em termos de equipamentos? Ok, então aqui eu vou começar do básico e eu dividi esses custos em 3 partes aqui, bem básico no início, depois eu vou abrir receitas aqui, a gente vai começar a explorar para ver detalhadamente, tá bom? Mas só para a gente introduzir aqui os 3 principais tipos de custo aqui, né, que eu acabei separando aqui para ficar mais fácil da gente poder estudar. Então, o custo de equipamento, obviamente, eu tenho que investir para ter algum tipo de equipamento, mas eu invisto apenas uma vez nesse equipamento, a não ser que eu vou aumentar esse equipamento depois. Isso é possível e na verdade é bem comum, né, que o cervejeiro começa com um equipamento menor e ele vai ampliando esse equipamento ou melhorando ele, tornando ele um pouco mais tecnológico, ou aumentando o seu volume, enfim. Se você não aumentar o seu volume e não fizer um upgrade no seu equipamento, o investimento em equipamento ele é feito apenas uma vez e ele é o primeiro investimento que o cervejeiro tem que fazer, tá certo? Então, tá aqui, depois a gente vai detalhar aqui alguma coisa a mais, tá? O custo de insumo é o próximo custo que o cervejeiro vai ter, e isso ele vai ter a cada produção. Por quê? Porque os insumos são o quê? São o malte, o lúpulo, a levedura, são os ingredientes que ele precisa comprar para fazer a cerveja dele. Eu já vou te contar quanto que custa para fazer alguns tipos de cerveja aqui para ter vários exemplos, tá? Então, só aqui estruturando, tá bom? E mais um tipo de investimento que a gente pode colocar aqui, como o cervejeiro ele tem que contar isso, muitas vezes são esquecidos os custos indiretos que o cervejeiro tem. Os custos de equipamento vão variar bastante, depende muito de cervejeiro para cervejeiro. Por quê? Porque tem uma infinidade de métodos para fazer cerveja, uma infinidade de possibilidades de você adquirir um equipamento mais simples para começar, ou então um equipamento bem pequenininho, né? Pode ser simples e pequeno, ele pode ser grande, pode ser tecnológico, pode ser super avançado, pode combinar, pode ser pequeno e avançado, pode ser grande e simples. Então assim, ó, depende muito da sua possibilidade de investimento. Então, nós vamos ter um vídeo especificamente sobre equipamento, sobre custo de equipamento, investimento e até sugestões para você. Nesse vídeo aqui eu vou focar em insumos, para você ter uma noção do custo por litro de cada tipo de cerveja que você pode fazer na sua casa. E falando aqui nos custos de insumos, eu vou abordar aqui os custos para insumos quando você faz cerveja no método All Grain. O que é o método All Grain? All Grain é o método 100% grãos. Nós podemos fazer cerveja com grãos, podemos fazer com extrato de malte, né? Podemos fazer misto, né, com extratos e grãos, mas o método mais convencional, mais utilizado aqui no Brasil, é o método só com grãos. Por isso que eu vou te trazer aqui o método mais utilizado, que é o método All Grain, né? Tá? Muita coisa em cerveja, né? A gente fala nos termos em inglês, porque de lá que vem muito da literatura, muito do conhecimento que a gente utiliza hoje, vem dos Estados Unidos, vem da Inglaterra e outros países que falam a língua inglesa, portanto a gente vai ter muitos termos em inglês. All grain, 100% grãos, tá bom? Então quais são os insumos que o cervejeiro precisa adquirir para fazer cerveja no método All Grain? Então, de forma bem direta aqui, bem rapidinho, né? Maltes, lúpulos e levedura. É claro que os maltes não precisam ser somente maltes. Você vai poder utilizar maltes e cereais não malteados na sua cerveja. Depende da cerveja que você quer fazer. Aí isso varia muito da sua receita. Enfim, nós já vamos ver alguns detalhes aqui, tá bom? Lúpulos, ok, não tem segredo. Lúpulos são aquele insumo que vai trazer amargor, aromas para nossa cerveja, tá bom? E a levedura é aquele insumo especialíssimo,
né? Que é quem faz a nossa cerveja. Tem aqui, vou deixar linkado um vídeo que conta o porquê é que a levedura é quem de fato faz a nossa cerveja, tá? Então, estão aqui, malte, lúpulo e levedura é o que você precisa comprar em termos de insumos toda vez que você for fazer uma cerveja, tá bom? Mas quanto que custa o malte, quanto que custa o lúpulo e a levedura? Existem vários tipos de malte, lúpulo e levedura e a gente vai combiná-los de acordo com a cerveja que a gente quer fazer. Por isso que eu coloquei aqui então que os custos dependem do estilo de cerveja, tá bom? Porque a gente vai usar insumos diferentes em quantidades diferentes para fazer cervejas diferentes. Então, em resumo, eu vou ter que fazer uma combinação de insumos de maltes ABC, lúpulos ABC e uma levedura, geralmente é só uma, né? Mas poderemos utilizar até mais, para fazer uma determinada cerveja. Se eu vou fazer outro tipo de cerveja, né? Comparando uma Pilsen com uma Red Ale, eu vou usar maltes diferentes, né? Vou usar lúpulos diferentes, vou usar leveduras diferentes, tá bom? Então, por isso que os custos variam e a gente já vai ver esses custos aqui, tá bom? E eu te trouxe aqui exemplos, tá bom? Aqui vamos começar aqui com um exemplo de uma cerveja, uma Pilsen alemã, ou se você preferir aqui chamar de uma German Pilsner, tá bom? O que a gente vai utilizar para fazer uma German Pilsner? Aqui é uma sugestão de receita, tá bom? Você vai usar em primeiro lugar, claro, malte Pilsen, tá bom? Você vai usar malte melano, você poderia estar utilizando aqui também malte melano para fazer tua cerveja. Esses dois maltes já seriam suficientes, né? A quantidade vai depender do tamanho da tua receita, do teor alcoólico que você quer colocar nela, tá bom? Da cor que você quer, e aí isso vai mudar a proporção entre os dois, tá legal? Então, você vai usar esses dois maltes. Você poderia estar utilizando para fazer tua cerveja, tua Pilsen alemã, você pode fazer a utilização do lúpulo Hallertau Tradition. Existem vários outros, pode usar Mittelfrüh, pode usar uma série de outros lúpulos. Eu coloquei aqui como exemplo para a gente poder estar depois olhando o custo desses insumos. Eu coloquei aqui o Tradition, tá bom? Então, o lúpulo Tradition. E que levedura que a gente pode utilizar? Aqui, uma levedura tradicionalmente alemã, claro, para você fazer uma Pilsen alemã. Uma W3470 é a mais clássica para fazer cervejas lagers alemãs. Existem outras também que podem estar utilizando. No nosso exemplo aqui, que a gente vai dar uma olhadinha no custo dessa levedura, eu coloquei essa aqui. E já estou adiantando aqui que numa cerveja Pilsen alemã, ou nas Pilsen em geral, e até qualquer cerveja lager em geral, a levedura é o principal custo. Já estou destacando aqui, principal custo. Vamos deixar aqui negrito, né? Principal custo de uma cerveja Pilsen está na levedura. Você vai ver aqui que vai variar. Quando a gente migrar para outro exemplo aqui, o principal custo vai mudar para outro insumo, tá bom? Vamos seguir aqui então para uma American IPA, ou se você preferir, uma IPA, né? Uma IPA estilo americana. Vamos lá. O que a gente vai utilizar de malte aqui, ó? Vamos utilizar malte Pale Ale, né? Ou malte Pilsen também, tá? Que fica ao critério do cervejeiro, utilizar o malte que ele achar melhor, que vai ficar mais legal na cerveja dele, devido à cor, devido a um pouquinho dos aromas de tostado, do Pale Ale, ou ele quer mais neutralidade do malte Pilsen, tá? Então, em termos de malte, para uma American IPA, tá show de bola. A gente pode estar misturando, claro, aqui fazendo uma combinação com outro malte. Opa, peraí, vamos aqui. Um outro malte que a gente pode estar colocando, exemplo, tá? O malte biscuit para dar um ajuste de cor. Pode estar usando o Munique, pode estar usando algum malte caramelo, um cristal, uma quantidade pequenininha, tá bom? Mas aqui é só um exemplo para a gente estar verificando custos, tá bom? Então, custos vamos ver nesses dois maltes aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui em lúpulos, tá bom? O que a gente vai utilizar de lúpulos em uma American IPA? Nós vamos utilizar, claro, lúpulos americanos. Assim, ó, coloquei aqui de forma genérica lúpulos americanos porque existe uma gigantesca gama de lúpulos americanos. Vamos citar aqui Cascade, Citra, Amarillo, Columbo, Centennial, Chinook, barbaridade. Vai ter uma lista enorme. A combinação deles que você achar mais conveniente devido aos aromas principalmente, mas também ao potencial de alfa-ácidos que vão trazer os aromas, que vão trazer o amargor da tua cerveja. Devido à combinação dessas características é que você vai escolher para sua receita esses lúpulos. Então aqui deixei em aberto lúpulos americanos para a gente dar uma olhadinha em vários deles, no custo deles aqui quando a gente estiver olhando a parte de custo, tá? Na prática, olha aqui o detalhe. Lúpulos americanos em grande quantidade, tá bom?
grande quantidade, porque é o principal, aqui, não, vamos mostrar aqui, ó, completinho, é o principal custo. Então, numa IPA, numa American IPA, numa IPA americana, o principal custo não são os maltes em geral, tá? Uma boa IPA vai ter uma boa carga de lúpulos americanos, que os mais famosinhos são um valor um pouco mais agregado, um valor maior, e também o custo e a quantidade que você vai utilizar, além do custo ser alto, vai também agregar um valorzinho. Então, o grande custo aqui vai migrar, notem aqui, ó, numa Pilsen, né, o custo está principalmente na levedura, né? E numa IPA, né, o custo está principalmente nos lúpulos, tá legal? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Ah, não, vamos terminar aqui primeiro, né? A levedura que a gente vai utilizar aqui também, né? Só para terminar aqui a American IPA, né? Nossa IPA. Nós vamos usar uma levedura clássica para cervejas ale americanas, né? Com uma fermentação neutra, etc. Tal. Clássica. Essa aqui é a Coringão, tá? O S05, não tem erro. Pode estar usando outros, pode usar o S04, pode estar usando leveduras de outros fabricantes, como Lallemand. Mas aqui é só um exemplo para ficar prático. A gente vai buscar esse insumo aqui para ver o custo que ele está hoje, tá bom? Vou pegar mais um exemplo aqui de uma cerveja que tem outras características bem diferentes das duas anteriores, para a gente ver onde que está o peso do custo dessa cerveja, tá bom? Uma Imperial Stout, uma cerveja preta, bem alcoólica, com aroma de café, com corpo alto, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui como que é, né, uma sugestão para uma receita dessa cerveja. Nós vamos utilizar também, da mesma forma que o exemplo anterior, malte Pale Ale e Pilsen, e já está aqui a dica, né? Maltes são o principal custo de uma cerveja assim. Por quê? Porque o destaque dessa cerveja aqui está nos maltes, nas características que os maltes trazem para a gente, né? O que o malte traz numa receita de cerveja? Ele vai fornecer o teor alcoólico em primeiro lugar, porque ele fornece os amidos que vão virar açúcares, que vão virar álcool lá na fermentação. Então, é uma cerveja bem alcoólica, uma Imperial Stout. Então, os maltes têm que estar em grandes quantidades, tá? O malte vai fornecer cor também, vai fornecer corpo, e essa cerveja é alta em todos esses quesitos. Ela tem bastante álcool, ela tem um corpo alto, ela tem uma cor elevada, né? Ela tem uma cor bem escura. Nós vamos precisar usar bastante maltes especiais, maltes tostados, torrados, para chegar na cor, no corpo dessa cerveja. Então, por isso, tudo isso vai agregando valor, e os custos nessa cerveja estão mais em cima do malte, tá? Então, só para comparar aqui com as anteriores, né? Por que o custo das IPAs está nos lúpulos? Porque o grande destaque de uma IPA são os lúpulos, são os aromas desse lúpulo frutado, aqui no caso de uma IPA americana, né? Uma IPA americana vai destacar umas frutados cítricos dos lúpulos, também um amargor elevado. Então, todo o destaque de uma IPA está nos lúpulos, né? Então, por isso. E de uma Pilsen ou de uma Lager em geral, você vai ter uma fermentação muito bem conduzida, com um fermento, uma levedura que traz um perfil super neutro, que faz uma fermentação assim muito limpa, né? Além de também, eu acabei esquecendo de comentar antes, a quantidade de levedura que vai numa cerveja Lager é maior do que numa cerveja Ale. Por isso também o custo está aqui, né? Então, só voltando aqui para o nosso último exemplo. Os custos estão, então, concentrados nos maltes, né? Eu coloquei aqui como sugestão malte Pale ou Pilsen, tá? E vamos seguir aqui como sugestão de complemento dessa receita, mais maltes caramelo, maltes cristal, como eu falei antes, né? Então, a gente tem que ter mais maltes para completar essa receita e chegar nos padrões que a gente quer. Maltes torrados, com certeza. Para uma Imperial Stout, eu preciso de maltes torrados para chegar naquele perfil de torrefação, que lembra café, que lembra chocolate amargo, que tem aquela cor característica. Então, isso é indispensável para uma Imperial Stout, tá bom? Posso ter também a utilização de adjuntos, como aveia, por exemplo, para uma cerveja que eu quero bastante corpo, a sensação de viscosidade, aquele paladar arredondado, aquele aveludado, uma aveia vai me ajudar. Também vai me ajudar com a espuma, tá? Então, olha a complexidade e a quantidade dos maltes. É por isso que os maltes são o principal custo dessa cerveja, tá bom? Então, aqui indo para o lado de lúpulos, né? Eu vou usar aqui lúpulos britânicos quaisquer, basicamente, tá? Vai ter aqui uma série de lúpulos britânicos que vamos servir. Fuggle, Challenger, Target, East Kent Gold. Tem uma sequência aqui. Na verdade, numa cerveja assim, o destaque está todo nos maltes. Os lúpulos são bem coadjuvantes mesmo. Claro que eles vão acabar compondo, sim. É importante selecionar. Mas aqui eles não vão ser, nem de longe, o teu principal custo, né? Como esse vídeo fala de custo,
esse custo não é o principal custo, então, os lúpulos, né, numa Imperial Stout, tá bom? E levedura, claro, a gente vai ter que fermentar com uma levedura clássica britânica, S04. Há outras também, o exemplo que eu dei antes, também pode pegar de outros fabricantes, mas o S04 é baratinho, ele faz o papel muito bem, faz ótimas cervejas estilo britânico, tá bom? Viu que legal que cada tipo de cerveja vai ter um destaque diferente, e esse destaque nas suas características principais costuma trazer também consigo o principal custo dessa cerveja. Por vezes vai ser o malte, por vezes vai ser o lúpulo, por vezes vai ser a levedura. Então, quando me perguntam assim, Fernando, o que é o mais caro da cerveja? É o malte, é o lúpulo, a levedura? A resposta é depende de que tipo de cerveja você quer fazer. Tá bom? Então, isso explica, olha que legal. Se você está gostando desse vídeo até o momento, por favor, ó, acho que vale seu like, né? Deixa seu like, seu joinha aí, pra gente saber que tá no caminho, o YouTube saber que a gente tá fazendo um vídeo bom, bacana aí, e ele continuar espalhando aí pro pessoal. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal, por favor, considere se tornar membro também, você tá me ajudando aqui, é um valor simbólico, é menos de R$1 por dia, né? Pra você poder se tornar membro aqui do canal, contribuir para que a gente continue fazendo vídeos assim, beleza? Compartilha aqui esse vídeo também com seu amigo que quer começar a fazer cerveja, para ele também se ligar nos custos da produção de cerveja. Bora lá pro vídeo. Mas e quanto então custa na prática esses insumos? Quanto que eu vou gastar para fazer cada uma dessas receitas de cerveja, cada um desses estilos, né, que eu coloquei aqui como exemplo, e mais alguns outros? Então, eu vou te mostrar aqui, direto ao ponto, né, alguns exemplos aqui do nosso site. Vou pegar os valores, vou abrir o site aqui com vocês e vamos ver como é que tá dentro do site do Faz Cerveja, onde você encontra todos os insumos que você precisar, nós enviamos para todo o Brasil. Então aqui, só como exemplo, tá, você pode olhar nos brew shops da sua preferência, mas claro que eu não posso deixar de fazer o merchan aqui da nossa loja, né? E tá bem bacana, dá uma olhadinha lá. Então vamos lá, pegar exemplo no site Faz Cerveja, tá? Vamos ver tanto kits de receitas prontas, que é bem legal para quem tá começando, para quem vai começar, tá? E também os insumos individuais. Vamos olhar um de cada vez aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai acessar aqui o site fazcerveja.com. Lembrando aqui que o nosso site está com uma super promoção agora de comecinho de ano. A gente de tempos em tempos faz aí um movimento para o pessoal comprar uns insumos mais baratos, né? E a gente está aqui então aproveitando esse início de ano. Se você está vendo o nosso vídeo agora no início de 2024, né? A promoção está aqui, mas talvez você esteja vendo esse vídeo em outra época com promoções outras, né? E tá bem bacana aqui o site com muita coisa aqui com desconto. Tá aqui, ó. Vou te mostrar com 15% de desconto no boleto no Pix. É a promoção que está tendo agora, né? Mas fora de promoção também tem desconto aqui, geralmente é 5%, né, para pagamento no Pix ou boleto. Tem também parcelamento no cartão aqui. Então, cara, dá uma olhadinha no nosso site que está de volta, ficou um tempo fora aqui e agora está valendo muito a pena você tá olhando aqui e adquirindo seus insumos no Faz Cerveja. Estamos aqui, esse aqui é o site, olha que bonitão aqui, né? Tem aqui os destaques aqui, né, para você conferir, enfim. Tem. Aqui a gente tem alguns insumos que vão estar aqui disponíveis para você comprar avulso, né? Lúpulo, levedura, enfim, tem vários destaques aqui. E olha aqui que legal, tem também receitas prontas para você que quer começar a fazer a tua cerveja agora, não quer se preocupar em formular receitas. Aqui tem uma gama enorme de receitas para você fazer, todas já elaboradas aqui e excelentes. E mais equipamentos, enfim, mas vamos lá, o que interessa, tá bom? Vamos ver primeiro receitas prontas. Aqui clique em receitas com grãos e você vai ver aqui a página onde a gente tem as nossas receitas. Vamos pegar aqui o exemplo de uma... Vamos lá, não precisamos seguir a mesma ordem, tá? Vamos pegar aqui uma IPA, tá bom? A gente falou de uma American IPA, uma IPA americana. Tem exemplo aqui já de cara aqui da nossa Tropical IPA, tá bom? Tá aqui, ó. Ela... Vamos clicar aqui para ficar mais fácil, né? Clicando nela, então, você vai ver aqui as informações da receita e tal, quanto que ela tem de álcool, de IBU, né? Amargor, corpo dela, né? Corpo baixo, uma cerveja leve de beber, tal. Cor dela, 12 EBC. Tem a versão 10 litros e a versão 20 litros, olha que legal. Então, se você vai fazer cerveja, não importa o tamanho do teu lote de cerveja, então você tem a opção para estar adquirindo aqui. Olha só, para 10 litros dessa cerveja, então você vai estar... podendo comprar aqui no site do Faz Cerveja por R$60 à vista, R$60,34 aqui, tá? Ou R$70,99, você pode ainda fazer algum parcelamento, tá bom? Ou então, se você pegar 20 litros, olha como compensa, né? Isso aqui é uma dica que eu já estou dando um spoiler aqui, para você fazer a otimização das suas receitas. Uma maneira de otimizar é fazer lotes um pouquinho maiores, tá? 20 litros, na minha opinião, é
o lote mínimo que começa a compensar bem para você, tá? Então 20 litros já fica bacana. Olha como muda pouco de 10 para 20, ó. De 10 você pagaria 60 à vista e de 20 você pagaria apenas 100. Então ele não vai dobrar porque dobrou o volume, tá? Então aqui tá o segredo. Por quê? Porque você pode utilizar, por exemplo, a levedura que se usa para 10 litros é a mesma que se usa para 20. Então, um pacote menor que tem, dá para 10 e dá para 20 nessa receita, tá bom? Não é toda receita que vai ter essa facilidade. Então, tá aqui um exemplo de Session IPA, tá bom? Isso aqui é uma Session, né? Uma Session, mas vamos pegar aqui uma IPA mesmo. Então, aqui, ó. Pegar aqui uma outra IPA, temos aqui embaixo outra, aqui ó, Citra é Vida, essa aqui é uma IPA, né, com o IBU mais alto e tal, olha aqui, teor alcoólico de 4.9, né, 32 IBU, ela é uma cerveja bem agradável para ser assim, bebida até mesmo para iniciantes, né. Já Citra é um lúpulo, para quem não conhece, o Citra é um lúpulo muito conhecido, muito apreciado no meio cervejeiro, por isso que o nome dessa cerveja é Citra é Vida, é como se fosse bacon, né, bacon é vida, né. Eu gosto de fazer brincadeiras com os nomes das receitas, então tá aqui, uma de 10 litros fica aqui por R$ 74,79 à vista, tá? E uma de 20 litros fica por R$ 110 à vista aqui, tá bom? Então ainda tem, vamos fazer um parcelamentinho aqui. Então é mais ou menos isso que você gasta, é mais ou menos isso que você vai investir, né? Para fazer uma receita, uma IPA, tá? Em termos de insumos, é mais ou menos isso aqui no site do Faça Cerveja, tá? Depois a gente vai ver os insumos individualmente, tá? O que vai nessa cerveja? Malte Pale Ale, Malte Pilsen, lúpulo Citra, é claro, né? Porque é o tema da receita, né? Levedura, enfim, a gente vai ver o custo individual também para você ficar por dentro aí, tá bom? Voltando aqui para as receitas, vamos explorar outro estilo, né? Nós falamos aqui de uma cerveja de uma Stout, né? Lá era uma Imperial Stout. Eu tenho aqui uma Stout, né? Que é uma Dry Stout, mais levezinha, e uma Imperial Stout. Pode ver aqui que o custo entre elas muda aqui, ó. Uma Dry Stout R$ 68,00 e uma Imperial 103. Por quê? Porque vão insumos diferentes. A Imperial Stout muito mais alcoólica, muito mais corpo. Vamos olhar aqui uma Stout mais levezinha de começo, uma Dry Stout, né? A Midnight Stout aqui pra gente conhecê-la. Então aqui tem teor alcoólico, né, 34 IBU, corpo baixo, porque ela é uma dry stout, ela tem uma drinkability alta, uma cerveja fácil de beber. A exemplo da Guinness, né, a stout Guinness é do mesmo estilo, né, a cor dela bem escura, 63 EBC, e os custos, né, então para você fazer 10 litros dessa cerveja, tá aqui no nosso site, facerveja.com, você consegue por R$ 58,64 à vista, você consegue fazer, senão você pode pagar aqui também no cartão, R$ 68,99, beleza? Mas para fazer 20 litros, olha aqui que Baratex, né? Apenas R$ 85,99 ou R$ 73,09 se você for fazer à vista, tá? Então assim, para fazer uma stout, não tá caro não, tá? Então vamos pegar aqui uma outra stout, uma Imperial Stout, né? Que eu coloquei aqui, que é uma da Barba Negra, tá? Nossa Imperial Stout é uma Russian Imperial Stout, é uma Imperial Stout ao estilo russo, né? Então, essa aqui bem famosa, né? O famoso estilo, né? Nota aqui o teor alcoólico 9,1%, olha aqui, ó. 60 IBU, muito mais potente, né? Corpo alto, a cor dela 83 EBC, então uma cerveja com muito mais malte. Lembra do exemplo do malte? Então, muito mais malte para chegar em todos esses parâmetros, tá? Claro, aqui também vai um pouquinho mais de lúpulo, mas não é tanto assim, né? Vamos lá. 10 litros dessa cerveja está aqui, ó, à vista por R$ 88,00, tá? E 20 litros por R$ 175. Então, aqui tá mais ou menos para você saber quanto você gastaria, qual seria o teu investimento numa cerveja assim. Vamos ver mais um exemplo aqui de uma cerveja bem levezinha, né? De uma cerveja, olha aqui, ó. Essa aqui que eu chamo de triplo malte, é uma Cream Ale, né? Uma Cream Ale. Uma cerveja aqui com 4% de teor alcoólico, 4,5%, né? 8 IBU, bem de boazinha. Aquela cervejinha para você tomar no dia a dia, assim, de boas. Praticamente uma cervejinha de boteco, tá? Corpo baixo, cor clara, tá aqui a 10 EBC. Quanto que sai uma cervejinha assim? Cara, uma cervejinha assim vai te custar para 10 litros R$ 56,99 ou à vista, né? R$ 48,44. Cara, menos de R$ 50 para você fazer 10 litros de cerveja assim. Então, não é o bicho, tá? E para 20 litros, aqui ó, R$ 63,00 à vista, cara. Fica muito barato. Então, tá aqui para você ter uma noção que
fazer cerveja não necessariamente é gastar bastante. E agora eu vou te mostrar também os insumos um a um, né? Avulsos, né? Só o malte, só o lúpulo, só a levedura, alguns deles, né? Para você ter uma noção, para você que já faz cerveja há algum tempo e compra os insumos assim separadamente, fora de kit, também é uma ótima maneira de estar adquirindo os insumos e é uma opção aqui do nosso site aqui também, tá? Vamos voltar para o site, vamos colocar aqui para a gente ver aqui insumos, tá? Vou clicar aqui que pega tudo junto, malte, lúpulo, levedura. Se você quiser pegar individual, tá aqui, ó, só malte, por exemplo, tá? Malte. O malte Pilsen, que é o mais, que vai em quase todas as cervejas, tá? É um coringão aqui. Tem aqui as opções, vou pegar a opção de quilo aqui para você dar uma olhadinha. No quilo ele vai estar R$ 7,22 à vista. Se você usar na saca, né, R$ 157 a saca do malte Pilsen argentino. Pilsen, uma malta, muito bom esse malte aqui, tá? Esse é o preço. Vamos pegar aqui a referência do pessoal mais em quilo, né? Se pegar aqui em 25 quilos, fica bem mais conta aqui. Vamos fazer uma continha rápida aqui, né? Quanto é que ficaria aqui? Você vai gastar aqui para cada quilo de malte R$ 6,28. Fica muito barato, né? Na saca, pagando à vista. Mas também no quilo aqui, você consegue fazer aqui por R$ 7,22. Então, 1 quilo de malte Pilsen, que é o malte mais utilizado e vai em quase todas as cervejas, R$ 7,22 o quilo desse malte, tá bom? Vamos pegar aqui um outro malte. Vou pegar aqui o malte de trigo, para fazer cerveja de trigo, tal, é um malte um pouco mais especial, né? O quilo dele aqui sai por R$ 14,44 à vista, tá bom? Vamos ver um outro aqui, malte, opa, acabei clicando errado aqui. Vamos pegar aqui um outro, malte Munique, é muito utilizado em várias cervejas. O quilo dele está R$ 10,62 à vista. Vamos ver um outro aqui, o malte Pale Ale, tá? O quilo dele, R$ 9,77 à vista. Então, esses são os parâmetros aqui para você ter uma base, né, de quanto custa o malte para fazer a tua cerveja. Então, aqui são os principais, tem mais alguns. Você pode ver aqui que tem na nossa página de maltes aqui uma série de maltes. Tem cevada torrada, né, que não é um malte, é um cereal não malteado. Aqui tem malte de aveia, tem malte de todos os tipos aqui. Então, cara, aqui tem aveia em flocos. Cada um deles vai ter aqui seu custo. Então, você que está aprendendo aqui como que funciona comprar insumos, funciona assim, tá? Lúpulos, vamos dar uma olhadinha aqui em lúpulos. Aqui, ó, lúpulo Tettnanger, que é um lúpulo alemão para fazer aquela cerveja, aquela Pilsen alemã que eu comentei. Ele está aqui 25 gramas, R$ 7,15, tá bom? R$ 7,15 à vista. Vamos pegar aqui. Vamos dar uma geral aqui por fora que fica fácil de saber. Lúpulo Premium para fazer umas Pilsen tcheca, bem legal, né? 50 gramas, tá? R$ 15,99. O que mais aqui? Aqui tem a promoção, R$ 13,59, né? Ó, vamos pegar aqui um bem coringão aqui, ó. Ó, o Citra, que a gente usa naquela cerveja que eu comentei, aquela IPA lá. R$ 22,09 para você pegar o pacotinho de 50 gramas, tá aqui, ó, né? O que mais? Lúpulo... Qual mais aqui? O Magnum em pellet, né? 25 gramas, né? Que é bem coringão, usa em quase toda a cerveja para amargor. R$ 7,15, né? Pacotinho de 25 gramas. Cascade, um lúpulo americano, R$ 14,31. Cara, o lúpulo é mais ou menos nessa faixa. Você pode ver que tem lúpulos aqui que vão aí na casa de R$ 30. Então, como esse Galaxy, que é super, mega, hiper aromático. Então, você vai... ele tem um valor agregado maior e tal. É um lúpulo australiano, dá para venda pela bandeirinha dele aqui, R$ 30, R$ 29,99, R$ 25,49 no desconto aqui, né? Tem lúpulos aqui bem baratex. Queria dar um exemplo aqui, o Amarillo, que tá 32, é um lúpulo de valor agregado maior. Tem o Nelson Salvan aqui, ó, né? 36, cai para 31 agora com a promoção. Então, isso aqui são valores de lúpulo. Vamos dar uma olhadinha em valores de levedura. Né? Aqui as principais, tá? O S05, que é o coringão aqui, ó, tá R$19,54 à vista, né? S04, né? Também outro coringão aqui, R$17,84. E aqui tem os belgas, né? S33. Olha aqui o baratinho, cara, R$8,42, tá super, super barato, tá? T58 também, R$8,49 à vista. Então tem uma série de outras leveduras aqui, ó. O lúpulo para cerveja lager aqui, ó, aquilo que eu comentei para Pilsen, né?
33,15 é um valor agregado maior, pode perceber. Para fazer cerveja de trigo aqui, ó, WB06, 24,65 à vista. Então, isso aqui são valores de insumos cervejeiros que você vai estar adquirindo para fazer as suas cervejas, combinando eles conforme as suas receitas. Mas se você não sabe ainda como comprar insumos, que insumos vai em determinado tipo de cerveja, você pode aqui à vontade no nosso site, no Faz Cerveja, você pode à vontade estar pegando as nossas receitas prontas aqui, nossos kits com tamanhos diferenciados, para você fazer a sua cerveja em casa sem maiores complicações, sem esquentar a cabeça. E eu vou aproveitar aqui, é claro, para te falar dos nossos cursos, já que está aqui na tela do site, né? Você pode estar acessando a nossa área de cursos, ou tanto aqui por esse banner que aparece aqui, ó, né? Curso de elaboração de receitas, o curso de produção de cerveja para iniciantes, nível 1 e tal. Ou você pode estar vindo aqui na nossa página de curso aqui no menu principal e conhecendo os nossos cursos aqui, você pode adquiri-los, né? Tanto na versão 1 a 1, avulso, vamos falar assim, né? O curso de produção, o curso de elaboração de receitas e outros cursos que a gente em breve vai estar colocando aqui à venda, né? Lançando aqui com vocês, ou também pegar um baita desconto aqui comprando no combo, né? No conjunto aqui, os cursos juntos, tá bom? Então, fazer um merchan aqui. Os nossos cursos estão disponíveis também. Você pode acessar pelo site e aproveitar. Já falamos então dos custos dos insumos para fazer a cerveja e agora vamos avançar mais um pouquinho aqui, né, nos demais custos, e ao final desse vídeo eu vou te dar mais algumas dicas que vão servir para você otimizar, né, tirar o melhor custo-benefício das suas produções de cerveja, porque sempre tem um pulo do gato, alguns pontos legais que vale a pena você observar para você também ter uma cerveja com custo legal. Então vamos dar uma olhadinha aqui e voltar para o nosso material aqui. Eu já comentei antes que haviam também custos indiretos, comentei, né, sobre água, sobre energia ou gás, dependendo da forma de aquecimento que você usa, tá? Produto de limpeza, sanitização sempre vão ter que entrar nessa conta, mas eu não comentei antes sobre o seu tempo, né? Por isso que eu estou voltando aqui, e é interessante você considerar também que o seu tempo custa. É claro que se é um hobby, né, você não está fazendo isso para monetizar o seu tempo, mas é bom você ter em mente que isso também vai ter um certo custo em termos de tempo, tá legal? Então vamos avançar aqui com algumas dicas, né, para você poder otimizar suas produções. Os custos estão dados, você vai ter que investir em equipamentos, vai ter que comprar insumos cervejeiros toda vez que for fazer uma receita, porém tem algumas sacadas, alguns lances que você pode estar observando para ter assim os custos legais na tua produção, tá? Então para você não gastar além do necessário. Primeira coisa que a gente pode estar aqui falando, né, é com relação ao equipamento necessário aqui. É muito comum cervejeiros estarem muito preocupados com aquele equipamento maravilhoso, cheio de características técnicas, automações, é o equipamento do momento, é a vibe, é o lançamento. Cara, nem sempre é isso que vai fazer a tua cerveja ser boa, tá? Então, assim, normalmente não é, tá? O que vai fazer é um bom processo, bem feitinho, focado nas partes mais essenciais. Então, quando eu falo aqui foco no mais importante, o que é o mais importante na produção de cerveja? Já vou colocar aqui, vou escrever aqui, ó. Letra caixa, fermentação. Aqui está a principal área de fazer cerveja, onde você tem que focar mais no momento de comprar seu equipamento. É bem comum o cervejeiro, você pode, vou colocar outros links aqui para você ver de outros vídeos que eu já fiz sobre isso. É muito comum o cervejeiro focar muito no equipamento de braçagem. O que é braçagem? É aquele equipamento que a gente utiliza no dia que a gente vai fazer a produção de mosto, né? Nesse dia é o dia que dá mais trabalho e o equipamento que o cervejeiro costuma investir mais é nesse, mas não deveria, sabe? Porque o equipamento mais importante tem que ser o de fermentação, porque a etapa mais importante do processo é a fermentação. Então, aqui uma dica, não é o tema desse vídeo aqui, né? Vou deixar aqui o link, também deixar no card e no link aqui o vídeo que eu falo dos equipamentos mais importantes, mas aqui então para você poder focar o teu custo em algo que realmente vai te trazer um retorno em termos de qualidade de produto, repetitibilidade de processo, é o equipamento de fermentação. Ou seja, fermentador bom, controle de temperatura, uma geladeira para fazer a fermentação dentro, controlador de duplo estágio que esfria e esquenta, dependendo da sua região, precisa esquentar. Na minha precisa, aqui no sul, né? Então, essa aqui é a primeira dica para você focar no que precisa realmente para ter o melhor custo-benefício do teu hobby de fazer cerveja, tá? Segunda dica que eu posso te dar aqui, né?
Para você que é iniciante, ó, prefira kits de receitas prontas. Então, já te mostrei o site do Faz Cerveja, não é à toa, né? É para você já se ligar que ali você vai ter uma vantagem muito grande de comprar os insumos já com valor um pouquinho melhor, até você comprando no kit, né? Mas as receitas já vêm prontas, testadas e aprovadas para você, então você não precisa ficar inventando moda. É claro que se você já faz cerveja há um tempo, você já pode mexer nas receitas, se você quer comprar os insumos avulsos, também tá show de bola, tá legal. Mas para quem tá começando, pega a receita pronta, cara. Pega a receita pronta e isso vai te dar um custo-benefício melhor, tanto na compra dos insumos, quanto na certeza de que você está comprando e fazendo uma cerveja que vai ser boa. Outra dica aqui para eu te dar, né, e outra situação que vale a pena a gente estar sempre atento, é que em geral, isso aqui não é regra, tá? Mas na maior parte das vezes, tá? Volumes múltiplos de 20 litros para cervejas ale, também vou explicar, costumam facilitar. Por quê? Por causa da levedura. A levedura cervejeira, especialmente para a cerveja ale, ela vem numa quantidade de fermento que para grande parte das cervejas, para a grande maioria dos estilos, né? Ela vai servir para você fazer 20 litros de cerveja. Aqui, a exceção, a regra, seria as cervejas com grande teor alcoólico, ou seja, ali acima de 6,5% de teor alcoólico, você vai precisar usar mais levedura do que eu estou falando aqui. Mas, em geral, para cervejas com teor alcoólico ali até uns 6%, por aí, 6,5% talvez, mas até uns 6%, um pacote de levedura ale vai fazer 20 litros. Por isso, se você fizer bateladas de 20, 40, 60, ou seja, múltiplos de 20, você vai estar otimizando a sua compra de insumos. Porque se você fizer 15 litros, o teu sachê de levedura você já comprou para 20. Então, você está meio que desperdiçando a oportunidade de fazer 20 litros. Então, se torna mais barato fazer em múltiplos de 20 quando é para cervejas ale. Para cervejas lager, em geral, múltiplos de 10, tá? Mas aqui fica a dica que não é toda cerveja que vai se aplicar, mas para a maior parte das vezes sim. Dá para a gente falar também aqui que é bem interessante você sempre que possível utilizar resistência elétrica para o aquecimento ao invés de gás, né? Gás de cozinha. Por quê? Porque a energia elétrica costuma ser mais barata do que o gás de cozinha. Só que, claro, você vai ter que fazer esse cálculo na sua região. Aqui na minha região é bem verdade isso, né? Então, nos processos em que é possível trabalhar com resistência elétrica, ali no aquecimento da primeira água, ou na fervura, ou se você tem um sistema de equipamento que chama single vessel, né, que usa uma resistência elétrica ali dentro de um cesto, cara, bacana. A resistência vai te ajudar a economizar também, porque a energia elétrica fica muito mais barata no final das contas, no fechamento ali das suas contas, do que com o gás de cozinha, tá bom? Outra sacada que sensacional, só isso aqui vai valer também. Se você já não deu seu like, agora dá um tempinho aqui, vai lá, clica no like, se inscreva no canal. Isso aqui vai valer muito, ó. Aproveite a água do resfriamento. Por que, cara, que é legal a gente fazer isso? O pessoal reclama, que no resfriamento eu jogo muita água fora, então eu quero achar uma maneira de resfriar mais rápido para eu gastar menos água. Cara, às vezes o caminho para você economizar não é você comprar um chiller ultra moderno, ou de placas, ou de contrafluxo para economizar água. Talvez a resposta seja, melhor custo-benefício, seja você reaproveitar essa água quente que está saindo do teu processo de resfriamento, tá? Para quem não sabe, quando a gente está resfriando a cerveja, geralmente a gente usa um chiller, o mais simples é o chiller de imersão, que é uma serpentina que a gente coloca dentro da panela, onde tem a nossa cerveja que acabou de ser fervida, portanto está muito quente, ele perto de 100 graus, e a gente precisa esfriar aquele mosto, né? Aquele mosto que foi fervido rapidamente. Então a gente coloca aquela serpentina, que é um tubo de alumínio, dentro dessa panela, e dentro desse tubo eu vou passar uma água fria, geralmente água da rede, água da concessionária. Eu vou colocar uma mangueira ali e vai entrar água fria. Essa água fria vai passar por dentro do tubo, que está em contato com o mosto, mas essa água não entra em contato com o mosto, só o tubo tá ali. Então essa água passa dentro do tubo, essa água troca calor com a panela, com o mosto que está super quente ali, e do outro lado ela carrega o calor embora, né? Ela sai quente, então ela entra fria e sai quente, e nesse processo ela acaba esfriando o seu mosto. Então essa água, qual é o destino dela? Geralmente o pessoal joga fora. Então a dica que eu estou te dando aqui é: aproveite essa água do resfriamento, essa água quente do resfriamento. Por quê? O que você pode fazer com essa água do resfriamento? Você pode estar fazendo para lavar equipamentos, principalmente lavar equipamentos. Então
quando você está na etapa ali de resfriamento, boa parte do teu equipamento, porque já é final do processo de fabricação de mosto, né? Boa parte do teu equipamento já está desocupado, então você já pode estar lavando. Aproveita essa água que está saindo quentinha ali e lava com essa água aí, cara. Então você já está economizando um pouco da água que você ia gastar depois para lavar o equipamento. Você já está usando essa mesma água com a vantagem de ser água quente, então lava muito mais fácil, seca rápido. Cara, uma beleza. Outro uso que você pode estar dando para essa água do resfriamento, se você for fazer várias bateladas, tem gente que faz mais de uma batelada por dia. Então aqui eu vou colocar lavar equipamentos ou, outra opção aqui, eu vou colocar assim, ou, minúsculo, agora maiúsculo de novo, mostura da próxima batelada, vamos colocar assim, né? Ou da próxima produção, para quem não gosta do termo, né? Ou seja, se eu vou começar outra produção em seguida dessa que eu estou fazendo, faz todo sentido eu pegar essa água que está saindo do resfriamento e jogar na panela para começar a fazer outra cerveja. Até porque já está saindo quente, eu estou economizando gás ou energia elétrica para aquecer essa segunda água. Então, faz todo sentido você achar uma maneira no seu processo aí de economizar água, seja pelo menos lavando equipamento. E se possível, se você for fazer outra cerveja depois ou ter qualquer outro uso de água quente em seguida, colete essa água de alguma maneira num balde, numa panela e use essa água para fazer alguma outra coisa, aproveitando que ela está quente. Em geral, quem faz 2 cervejas no mesmo dia, pega a água do resfriamento da primeira para começar a mostura da segunda. Além de acelerar, economiza. Tá legal? Então aqui, essa aqui valeu muito o teu joinha, tá? Então, obrigado aí pelo seu like. Se você não deu ainda, clica aqui, tá bom? Bora lá então para mais umas dicas, né? Evite economias bobas. Tá, isso aqui eu sei que muita gente vai torcer o nariz porque eu tô falando aqui, mas cara, só depois de um tempo fazendo cerveja que você descobre que certos baratos saem caros, tá? Então assim, ó, evite aquele excesso de gambiarra, tá? Economias bobas é o que eu digo assim, tá? Então, faz certinho, monta o equipamento simples, mas bem montadinho, tá? Sem excesso de gambiarra. Monta a tua receita ou pega a receitinha pronta, sem enfeitar muito. Por quê? Às vezes você vai querer economizar colocando, exemplo, colocando muito açúcar na tua cerveja para economizar no malte. Ok, mas a tua cerveja vai ter um off-flavor lá na frente que vai lembrar, vai ter acetaldeído, vai lembrar removedor de unha, vai lembrar maçã verde, vai ter excesso de ésteres, enfim, vai te dar dor de cabeça no outro dia. Isso é só um exemplo, né? Ou então, você não vai comprar um chiller, vai deixar resfriando a tua cerveja, fazer o sistema no-chill, que dá para fazer, né? O pessoal deixa resfriando e no dia seguinte coloca a levedura. Ok, vai funcionar na maioria das vezes, mas um dia você pode perder esse lote por uma eventual contaminação e aí o barato saiu caro, porque daí você perdeu todo o investimento de uma receita de cerveja que custa mais do que um chiller, né, em geral, porque você não quis gastar no chiller. Então, cara, são só 2 exemplos bobinhos aqui, mas tem muitos e muitos outros, tá? E para terminar aqui, né, vou salientar aqui mais uma ideia aqui. Fazer lotes maiores e dividir com alguém. Então, vale muito a pena você adquirir o equipamento cervejeiro em conjunto com mais pessoas. Então, se você está pensando em fazer, eu com 20 litros estou contente, mas teu vizinho também com 20 litros está feliz. Aí tem outro vizinho também, um amigo, um parente, um irmão, um pai, a mãe, enfim. Alguém que queira comprar contigo. É muito mais economicamente viável você comprar equipamento para 60 litros do que 3 equipamentos, né? As 3 pessoas comprarem para 20 litros. Sai muito mais barato comprar equipamento. Também sai muito mais em conta você fazer 60 litros de uma vez só do que fazer 3 vezes de 20 litros. Por quê? Porque você vai utilizar basicamente o mesmo gás de cozinha na mesma quantidade, basicamente, né? Mesma energia elétrica, o tempo vai ser basicamente o mesmo também. Então, assim, ó, cara, se houver possibilidade, claro que nem todo mundo vai ter um grupo de amigos que vai querer rachar aí um equipamento, mas sempre que possível, e fica bem divertido fazer cerveja em grupo, né? Então a gente aproveita, marca aquele churrasco, sei lá, um cara cuida da cerveja, outro cuida do churrasco, outro vai gelar o chopp e todo mundo vai se divertindo ali fazendo cerveja e ainda economizando, fazendo a coisa ficar bastante viável, tá? Então, aqui ficou a dica para você fazer tua cerveja. Tem várias maneiras de economizar, várias maneiras de fazer você ter o melhor custo-benefício para suas produções.
Aqui na descrição do vídeo eu vou te deixar todos os links que eu mencionei aqui, especialmente, claro, da nossa loja virtual, facerveja.com, para você adquirir os insumos, as receitas prontas, também dos nossos cursos para você se aprimorar e outros links interessantes aí relacionados ao tema do vídeo. Bora fazer cerveja?